pessoal, estamos aqui no Towncast. Eu confesso a você que eu estou nervosa. Primeira vez que eu estou fazendo podcast, gente. Uma fonoaudióloga vocal coach aqui para vocês, com o objetivo de trazer muita novidade para fonoaudiólogos e também para demais cantores. Eu estou aqui, gente, com uma pessoa muito especial. Eu quis abrir esse primeiro episódio com uma estrategista do marketing digital. E não só do marketing digital, né? Ela é mentora de negócios e ela é também palestrante e ela é minha estrategista, me ensinando muitas coisas nessa era digital. Eu tô aqui com a Gabi Souza. Gabi, seja muito bem-vinda ao meu mais novo podcast, Towncast. E eu queria, na verdade, começando, né, a nossa trajetória aqui, eu particularmente tinha muita resistência com essa questão de marketing nas redes sociais. Antes da fonoaudiologia, inclusive, eu fiz uma faculdade de publicidade. Não terminei a faculdade, foi até metade. Só que depois, quando eu fui para atuar como fonoaudióloga, eu senti que eu precisava ir além daquilo que eu tinha aprendido na faculdade. Porque a faculdade não ensina como que você vai se posicionar e o que você precisa, o do marketing, da publicidade, como é que é isso? E por isso, Gabi, eu te trouxe aqui, porque esse assunto muitas vezes é um tabu na área da saúde, muitas vezes a gente acha que não pode fazer marketing, é um pecado fazer marketing, e muito pelo contrário, dá para fazer marketing com ética, mas depois a gente vai conversar sobre isso. E, Gabi, eu queria, na verdade, te perguntar da onde que você é, porque a Gabi não é daqui do Rio de Janeiro, eu queria falar um pouquinho sobre você antes da gente entrar nesse assunto por si só. Olá, gente. Nossa, estou super animada, tá, de estar aqui com você, abrindo esse evento, né, gente? Que a gente tem que falar que é um evento. Essa nova jornada que você está proporcionando para profissionais dessa área de fonos, que é assim, gente, cuidar da voz, né? E de mais coisa, é muito amplo, né? Então, assim, mas está ligado à comunicação, à voz, a posicionamento, então tá tudo ligado. Eu fico muito feliz pelo convite, Tati, muito obrigada. E eu quero dizer que essa questão do marketing, né, dentro da área da saúde, sim, foi um tabu por muito tempo. Inclusive, eu já ouvi pessoas da área da saúde que falam assim, jamais fazer um anúncio, eu me sinto fazendo uma agressão à pessoa. Eu estou, assim, oferecendo meu trabalho dessa forma. Então, assim, claro que às vezes tem os tabus, tem a falta mesmo desse conhecimento do marketing, como que ele pode contribuir. E a Tati falou, né, gente, eu realmente aqui estou visitando o Rio de Janeiro e eu recebi o convite maravilhoso aqui da Tati para vir aqui falar com vocês. E eu sou de uma cidade que chama Pedro Leopoldo, que é uma região metropolitana de Belo Horizonte, ou seja, uma mineirinha aqui com a Tati para esse bate-papo. Eu não sei se eu falei, mas se eu falei, eu vou repetir. A gente se encontrou, como é que eu conheci a Gabi, né? Nós fizemos uma mentoria com uma grande profissional, uma mentora nossa que a gente tem um apreço muito grande e nos conhecemos assim, ela fez um trabalho incrível. Quando ela mandou o trabalho no grupo, eu falei, gente, eu preciso conhecer que profissional é essa. Foi recíproco isso, Foi. tá? E aí, Gabi, vamos lá. Eu vou para nossa primeira pergunta aqui. Como é que você começou a atuar com a área do marketing? A gente já vai encaminhar para a área da fonoaudiologia e como o marketing, de maneira geral, não só o digital, mas o marketing pode ajudar o fonoaudiólogo. Mas como é que você chegou nisso? Eu falo que foi uma oportunidade que eu tive, porque foi em meio à pandemia que eu descobri esse novo mercado. Eu trabalhei com vendas, né, por 7 anos em comércio e já tinha esse relacionamento com o cliente, mas assim, no digital eu não era presente, né? A empresa que eu trabalhava não trabalhava com o digital dessa forma tão intensa. E eu tinha também muito desejo de trabalhar na área da contabilidade. Então, eu decidi fazer essa transição de carreira. Só que eu decidi fazer essa transição de carreira em dezembro de 2019. Então, assim, 2, 3 meses depois, a gente descobriu a
proporção, né, ou talvez nem tinha ainda essa descoberta do tamanho e de quão grave era a situação da saúde, e todos os processos seletivos se encerraram. E aí eu me vi, tipo, e agora? Né, o que eu vou fazer? Porque o objetivo que eu tinha, eu não vou poder executar agora. E aí eu fui estudando, fui vendo coisas. Aí eu fui para o mundo digital. Eu falei, peraí que eu vou me permitir entender isso daqui, como que funciona. E eu fui me apaixonando por aquilo. E eu fui vendo que eu poderia trabalhar com marketing de uma forma muito tranquila e abrangir muitas pessoas, conhecer pessoas. Então isso me abriu muito a visão. Né, de conhecer, de ter contato com pessoas assim, de outros estados, né, de outros países. Então, eu percebi que isso era um caminho que, assim, já tinha uma perspectiva que o marketing digital ele ia crescer de uma forma, né, assim, mensurável. Mas a pandemia, ela trouxe isso de uma forma mais próxima, ou seja, então, o que talvez ia ser daqui a 3, 5 anos, aconteceu em 6 meses, 1 ano. Então, eu já via, né, muitas pessoas comentando sobre os trabalhos digitais, de ganhar dinheiro com a internet, como as pessoas falavam, né? Mas eu não entendia o como. E aí eu falei, peraí, as pessoas ganham dinheiro na internet. Nesse momento, a gente não pode sair, as empresas não estão contratando. Como eu posso fazer para que eu entre nesse mercado, né? Qual que é o conhecimento que eu tenho que eu posso passar para outras pessoas? Eu me senti muito perdida no início e tinha muito desejo de fazer isso, né? Então eu fui estudando, aí eu fui vendo como que eu poderia fazer uma renda extra, como que eu poderia usar essas ferramentas que hoje a gente tem, como Instagram, Facebook, para poder impulsionar o nosso negócio, né? Para poder de fato fazer disso, né, um negócio. Então eu comecei dessa forma, por uma oportunidade, né, com a crise de saúde. E eu tive também um chamado para fazer uma parceria com uma amiga na época, né? E ela falou, Gabi, eu estou precisando de alguém que venha me auxiliar, me direcionar aqui com o meu Instagram. Aí eu falei com ela, olha, eu não tenho experiência nisso. Mas ela falou, mas você tem visão. Então, se você unir comigo, eu vou conseguir, a gente vai conseguir juntas fazer acontecer. Eu tenho a vontade, eu não tenho um tempo assim disponível para dedicar a isso, e você tem essa visão. Você é perceptiva das coisas. Falei, então tá bom, então vamos, a gente vai trabalhar juntas. E aí, disso foi desenvolvendo. Aí eu fui me apaixonando, fiz formações, né, dentro do marketing para especializar, porque assim, começou como uma oportunidade, como uma vontade, mas eu fui realmente me buscando mais conhecimento cada vez mais, até que cheguei aqui hoje, né, de poder levar para empresárias estratégias, né, que possam, de fato, fazer com que ela venda mais, com que ela se destaque mais no mercado, que ela tenha um posicionamento assertivo. Então, assim, basicamente foi assim, dessa forma. E eu falo que foi uma grande oportunidade onde eu descobri, de fato, o meu propósito. Nossa, e é lindo, é uma jornada, né? Sim, sim. Que a gente vai entendendo e se descobrindo, porque eu tenho certeza que foi uma descoberta para você. Com certeza. E quanto mais nós que precisamos de vocês, estrategistas, quanto mais a gente abre a cabeça, mais mercado a gente abre para vocês e para a gente também. Porque é uma mão lava a outra, né? Exatamente. Da mesma forma que a gente precisa de vocês, vocês também precisam da gente. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que tem como um profissional, fonoaudiólogo, vou puxar agora a sardinha para aqui, para a nossa área da fono, né? Você acha que um profissional fonoaudiólogo, eu vou te contextualizar bem, tá? Que quer ser dono do seu próprio negócio, não é aquele que vai para o hospital e vai trabalhar no hospital, não é isso, tá? O contexto aqui, eu tenho um negócio, eu sou uma empresária, eu quero atrair pacientes. Nesse contexto, você acredita que tem como um profissional que tem esses objetivos estar fora do mercado, eu vou realmente inserir o mercado digital? Tem como? Tati, diante desses objetivos, hoje eu não vejo essa possibilidade. Como você colocou, sim, tem outras áreas que ele pode sim ter esse sucesso, né? Mas diante desse crescimento, de alcançar pessoas, de fato, assim, colocar o seu negócio numa proporção maior, eu vejo as redes sociais, o marketing digital como um aliado. Então, assim, é uma coisa que impulsiona. Né? Então, se você hoje não aplica isso, se você não está presente, você pode ter resultados, mas de repente não esses resultados esperados. Não tem, eu acredito que não tem como competir
se você competir num bom sentido, né? De você está no mercado de trabalho e a partir do momento que você se posiciona, você consegue atrair aquele público para você de uma maneira assertiva e também de uma maneira ética. Eu acredito Sim, muito sim. nisso. Porque, Gabi, eu como falei, eu tinha uma resistência muito grande com a questão do marketing, e mesmo tendo feito publicidade antes. Meu marido é prova disso, que ele realmente penou muito, conversando comigo. Não, olha, você trabalha tanto, de 9 às 9, atendendo para ganhar X e tá super cansado, você não quer focar? Aí ele começou a falar uns termos para mim. Que tal você criar um nicho? Que é nicho? Como é que é isso? Você não quer usar suas redes sociais para ser um ambiente de trabalho? E, de fato, eu vou te falar, Gabi, o que eu entendo, assim, me corrija se eu estiver errada. Eu vejo o Instagram, e a gente vai entrar então na questão do Instagram, como uma vitrine daquilo que você faz. Não, aquilo dali não é você. Apesar da gente o tempo inteiro estar ali, né, mostrando nossa cara ali, mas ali não é você, é uma vitrine daquilo que você faz. Então, o Instagram ele precisa ser a consequência. Antes seja e depois apareça lá, né? Exatamente. Eu acredito que assim é algo verdadeiro e não algo montado ali como uma aparência. E nesse sentido, Gabi, eu queria te perguntar uma coisa. Tem tanta transformação, algoritmo no Instagram, a gente fica maluco, toda hora troca e cai engajamento, a gente fica de cabelo em pé com engajamento. Nesse contexto, Reels, Story, feed, aonde é que as pessoas precisam aparecer mais ou cada um tem uma linguagem? O que você acha? Sim, cada parte, né, dessa ferramenta que a gente tem, que é o Instagram, ele tem as suas funções. Uhum. Por exemplo, eu vou focar só nos stories e vou esquecer feed. Ou vice-versa. Não, porque cada uma, ela trabalha de uma forma. Por exemplo, o seu feed, como você colocou, e muitas pessoas não usam mais esse termo vitrine, porque as pessoas não compreendem essa forma. Às vezes acha vitrine como realmente uma vitrine de loja, tipo só produto, produto, produto. Só que tem formas de você fazer com que essa vitrine seja atrativa. Aí é que tá o pulo do gato. A estratégia. Porque você não pode colocar o seu produto lá na vitrine assim, sozinho, sem nada, sem pensar, sem alinhar. Qual que é a mensagem que você quer passar? Né? Então, eu acredito sim que o feed ele é uma vitrine, só que você precisa trabalhar ele de uma forma estratégica. Porque quem chega no seu perfil e que talvez não tenha contato com você, ela vai olhar ali o que você tem no seu feed, o que você tem na sua vitrine, o que está mostrando. Assim como a nossa imagem, né, já trazendo aí para a marca pessoal, ela também é o nosso cartão postal, a nossa vitrine, é o que a pessoa vê primeiro. Então, isso também comunica muito. Mas, por exemplo, os stories é muito importante para o relacionamento, para você se conectar, para você estar ali na interação mesmo com as pessoas. O seu feed é para que as pessoas realmente conheçam o seu trabalho. Qual é a área que você trabalha, qual que é a sua expertise, qual que é o seu posicionamento, qual que é o seu universo de marca, né? Então, tudo isso, as pessoas, elas veem ali. Aí, eu tenho Reels, eu tenho o estático, eu tenho o carrossel. Cada um tem sua função. Então, muitas pessoas até passaram pelo desafio de, por exemplo, o tal do viralizar. As pessoas querem viralizar, mas não sabem o propósito. E muitas pessoas... Aí tem até aquela questão, as pessoas que querem viralizar, as pessoas que já viralizaram de forma errada e aquelas pessoas que nem entendem. Pessoas que não tinham nada a ver com o Exatamente. objetivo de serviço ou produto, né? Exatamente. Então, assim, você precisa entender primeiro qual é o objetivo para que você de fato faça uma aplicação de um planejamento estratégico. Não é só fazer, por exemplo, o Reels, porque ele entrega muito, Exato. ele te dá uma visibilidade, um alcance muito alto, mas será que aquele vídeo ele está coerente com o que você quer atrair? Será que a sua legenda ali feita, ela está coerente com o que você quer atrair? Porque senão você pode até atrair pessoas certas, mas que a pessoa, tipo, ela fica, nossa, eu gostei, mas sabe aquela questão, tipo, gostei, mas não gostei? E aí é onde as pessoas encontram o problema, né? De tipo, nossa, não funciona pra mim, não dá certo pra mim. E entra num desânimo muito grande, Sim. né? Esses dias eu estava conversando com uma mentorada, ela estava falando para mim, Tati, eu estou extremamente desanimada com o Instagram. Por quê que você está desanimada com o Instagram? E ela me disse, eu posto, tem pouca visualização. Então, para esse público, Gabi, o que você falaria
porque eu sei que a resiliência faz parte, né? Não é fácil. O terreno do Instagram não é fácil, mas me corrija se eu estiver errada, acredito eu, que se você gera uma marca, um posicionamento, e principalmente, vou dizer uma coisa para você, Gabi, que eu vejo é uma dificuldade, não de todos, mas de uma grande, da maioria do fonoaudiólogo e da fonoaudióloga, é se entender como uma empresária, um empresário. E a partir do momento que eu me vejo e me coloco nessa posição porque eu decidi ter o meu negócio, eu consigo separar e entender os meus serviços. Por quê? Porque muitas vezes o fonoaudiólogo, eu sou fono, como eu também pensava, eu sou fono, atendo de tudo. Ou, sou fono, eu atendo tal coisa, mas eu não segmentei o meu serviço. Então, se eu nem segmento o meu serviço, como é que eu posso usar uma vitrine? Eu não sei que tipo de produto, entre aspas, né? Que tipo de serviço que eu tenho ali. Então, fica meio complicado. O que você falaria, indicaria, orientaria esse profissional que está desanimado com o Instagram? Bom, primeiramente, eu acredito que é entender a plataforma. Porque muitas vezes, muitas pessoas, eu tenho alunas também que chegam para mim com essa demanda, não é para mim, eu não quero isso, é muito chato, mas é porque não entenderam a plataforma, como que funciona, como ela pode te ajudar no seu processo de crescimento e expansão. Por quê? O Instagram, ele acaba sendo um funcionário da nossa empresa. Então, e eu sei esse desafio, né, de tipo, nossa, mas eu sou uma empresária, mas eu sou da área da saúde, mas como é que é esse negócio? Então, sim, claro, precisa ter clareza, precisa ter alinhamento, né? Então, essa questão da pontuação do serviço é super importante para você ter clareza, porque quando você coloca isso no papel, você consegue ter visão Visualizar, da onde você né, quer levar seu negócio. Sim. Exato. Então, assim, para quem ainda tem esse desafio de criar esse conteúdo de forma intencional e estratégico, eu falo muito para as minhas alunas, identifiquem as dores do seu cliente ideal. Então, isso daí seria o início, né? Então, assim, Sim, imaginando que o pessoal que está exatamente. assistindo agora, fono e demais profissionais da área da saúde, comecei o Instagram, mas eu tô meio perdido. Então, seria isso. Exatamente. Dores e prazeres, Sim. né? Seria mais ou menos. Por exemplo, se a pessoa falar assim, mas eu não tenho ainda um público, Gabi, como é que eu faço? Olha, você vai começar a pensar, quem é esse público que eu quero atingir? E claro que durante o caminho você vai fazer ajustes. Né? Porque não tem como você seguir uma jornada inteira sem fazer ajustes. Né? Com o tempo você vai descobrindo, olha, o meu cliente ideal é assim, olha, eu tenho essas características, mas é muito importante pensar, olha, eu sou especialista nessa área da fonoaudiologia, então quais são as dores que essas pessoas têm? Por exemplo, se eu for especialista em voz cantada, quais são as dores que essas pessoas, esses pacientes que me procurarem, eles vão ter? E aí você vai começar a criar um conteúdo estratégico para falar para essas pessoas, para atrair essas pessoas. Porque se, por exemplo, você tem esse nicho e fala de uma forma muito generalizada, as pessoas podem vir, mas elas não vão sentir essa confiança em você. Olha, ela entende do assunto, mas sabe aquela questão que a pessoa gostou, reforçando aqui o que eu disse. Ela gostou, mas ainda não se encantou, não se apaixonou, não, sabe? Então, isso precisa acontecer. E como que você faz isso? Entendendo de fato para quem você está falando. Então, entender as dores, né? Quais são as dores? E ter a solução e apresentar isso é fundamental. Isso, quando você fala em dor, só para explicar melhor para quem está vendo a gente agora. Seria fazer uma lista dos problemas possíveis que eu resolvo, seria isso? Exatamente. Então, quais são as dificuldades do meu paciente, do meu cliente, o que ele tem e como eu posso resolver. Né? Então, depois de você ter isso listado, você vai conseguir ir encaixando ali, tirando disso seus conteúdos. Né? Então, eu acredito que isso funciona muito com as minhas alunas, com as minhas mentoradas. Por quê? Porque quando você entende para onde você vai, quem você quer atingir, fica mais leve. Muitas vezes a gente se sente assim, aquele escravo, né, do Instagram por causa disso. Sem contar que é uma rede infinita de conteúdo. E aí é onde a gente se esbarra nisso. Se eu crio um conteúdo não interessante, estratégico, as pessoas elas não vão ter vontade, elas não vão querer ficar ali assistindo meu vídeo, passando o carrossel, ler a legenda. Então eu preciso ser estratégico justamente para isso, para que de fato ela pare e fale assim, porque gente, as pessoas não estão no Instagram e na rede social para comprar nada. Não, e ninguém gosta de
entender que alguém está vendendo para você alguma coisa. Até porque a gente tem um limite ético. A gente não pode sair vendendo a nossa sessão sim. ou falar também do valor que a gente cobra. A gente não pode, né? Na questão da área da saúde. E esse é um ponto primordial, né? Ter essa cautela também. Então, por exemplo, você vai trazer exemplos, né, da área ali, por exemplo, tem uma dor. Eu preciso trazer a minha voz do agudo para o grave, por exemplo. Né? Eu não sei se está dentro da voz cantada, mas enfim. E aí, como que você vai falar isso, né? Como que você vai abordar? Talvez um vídeo que você vai fazer, pode ser no Reels, né? Com um erro, vamos dizer assim. E aí você vai falar, você também passa por esse desafio, né? E aí você vai explicando ali durante o vídeo, e aí a pessoa vai assim, poxa, é assim mesmo que acontece comigo, eu não consigo, né? Ou alcançar E aí uma gera nota mais alta. identificação, né? Exatamente. E tem que ter paciência para fazer essa lista, que muitas vezes a gente protela para fazer essa lista de dores. Às Verdade. vezes não é claro para o fonoaudiólogo. E também a gente tem, eu tinha, né, um certo preciosismo. Então, assim, eu sou fono, eu atendo de tudo, até mesmo na área de voz. Tudo na área de voz, mas é um universo tão grande. E por que eu tenho que segmentar tanto? Você acredita que é importante segmentar desse jeito? Escolher um nicho é importante, Gabi? Eu acredito que sim, porque quem fala para todo mundo acaba falando para ninguém. Então, quando você tem um grupo, né, que a gente fala ali, um grupo de pessoas que tem o potencial de ser seu cliente ideal, você é mais assertivo. Por exemplo, dentro da fonoaudiologia, eu tenho várias dores em várias áreas. Então, se eu quiser abordar de tudo, às vezes, se a pessoa está procurando voz cantada e você está falando, sei lá, fonoaudiologia infantil, ela não vai se conectar. Ou às vezes, então, assim, é muito importante para você ter essa linha editorial, para você não se perder. E aí você falou outro termo, boa. Então a gente falou de dores, estratégias. Então, primeira coisa, o fonoaudiólogo que quer começar ou que está meio perdido, estabeleça primeiras dores e prazeres, né? Que o que vai solucionar em relação a isso, certo? Exato. É isso. Faz primeiro essa lista, sei lá, de 20 no mínimo, né? Por aí. Depois a gente vai incrementando. Geralmente fala assim, nossa, Gabi, é muito. Mas isso é o que vai te dar praticidade nos seus dias na criação de conteúdo. Ainda vou falar mais, sabe, Gabi? Quando eu comecei a fazer isso, para mim era bem difícil entender esse universo. Eu comecei a entender mais também sobre o meu próprio serviço. Exatamente. O que eu posso oferecer e limitar também, né? Delimitar. E o próximo passo, qual seria? Seria fala mais sobre essa linha editorial aí eu acho maravilhosa. Mas fala aí, por favor. Então, a linha editorial é exatamente você ter essa clareza, por exemplo, de como você vai direcionar aquelas dores e problemas dentro do seu conteúdo. Vai ser vídeo, vai ser post, vai ser como é que vai ser a intenção, vai ser uma chamada para ofertar o seu serviço de uma forma indireta, né? Porque a gente consegue fazer essa estratégia de oferta de produto ou serviço indireto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar ali para uma interação, para um compartilhamento. Então, tudo isso é importante. Essa linha editorial é exatamente você saber o caminho que você vai seguir. E isso é, assim, libertador. Porque quando você entende, consegue montar isso, você vai. Muitas pessoas, às vezes, se travam por não conseguir, de fato, saber ao certo qual é o problema que ela soluciona. Então, por isso tem que ter essa ordem. Essa lista, porque essa senão ordem. não tem como. Não tem como criar a linha editorial se não conhecer direito. Exatamente. E escolher também, na verdade, Isso. né? Muitas pessoas me perguntam assim, Tati, queria tanto trabalhar com voz, mas eu atendo áudio. Eu falei, continue atendendo áudio, vai criando isso, né? Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu falo assim, faça tal coisa. Tati, o que eu faço? Larga? Não, pelo amor, saio do concurso. Não, calma, vá criando isso, né? Tem como você ir criando, atraindo esses possíveis pacientes e clientes, sim, né? com certeza. Com estratégia, né? Então é muito importante ter direcionamento, né, Gabi? A gente está falando tanto de Instagram, só que quando a gente fala de divulgação, estruturação da forma de se atrair pacientes e clientes, além do Instagram, qual é a outra mídia que você vê que é importante também do fonoaudiólogo estar? Olha, Tati, eu acho 2 outras redes muito importantes, né? A gente tem um Instagram, que ele é muito linkado com o Facebook, então praticamente a gente considera eles um só. Mas eu acredito muito que o profissional, ele precisa estar posicionado no LinkedIn, né? Que é muito importante, é uma rede profissional. E no Google também, né? E
E aí já até acrescento outro, no YouTube. Mas claro que, ai, Gabi, eu tenho que fazer tudo. Depende. Vai depender do seu momento e o que você tá querendo. Qual que é o seu propósito. É estratégia, né? É estratégia. Porque cada plataforma, cada rede social, ela funciona de uma forma. Então, não adianta você fazer um Reels descontraído lá no Instagram e postar isso no LinkedIn. Porque a estratégia não vai funcionar igual. Mas eu acredito que essas são as principais. Né? Porque você consegue ter ali, Gabi, mas eu quero atrair paciente, mas por que eu tenho que estar no LinkedIn? Porque você é um profissional, você é uma empresária, você precisa estar lá. As pessoas precisam te conhecer. E outra, você pode fazer collabs, você pode fazer parcerias, você pode encontrar outras pessoas que podem te trazer esses pacientes. Então, assim, por isso que pensar no negócio de uma forma ampla faz toda a diferença. Online e offline. Exatamente. Né? Porque acaba que o LinkedIn, por exemplo, que é online, gera parcerias offline, palestras, por exemplo, né? Isso não caiu por terra, né? A gente também continua fazendo palestras, indo aos lugares, fazendo essas parcerias. Você é uma parceria, você é prova disso, né? Nós nos conhecemos numa mentoria e ela tá aqui no Rio de Janeiro, eu não podia, assim, deixar ela voltar sem estar gravando o Towncast com ela, né? E aí, Gabi, a gente voltando para essa questão do lugar, né? É Google, é Instagram, é LinkedIn, a gente... Nossa, é tanta coisa. Tati do céu, por onde eu começo? Eu vou falar para você onde eu comecei há muito tempo atrás, sabe? Lá em Barbacena, não, brincadeira. Há muito tempo, meu irmão foi a primeira pessoa que me disse que era importante estar online. E foi no Google. Ele fez, não era nem site a princípio, era blog. Eu tinha um blog, ele tá no ar até hoje, gente. Eu acho que é Voz Saudável. Bota assim no Google, Tatiana Barcelos, Voz Saudável. Vocês vão achar o meu blog antigo. Tem coisas antigas. Nossa, muita coisa lá sobre chocolate, enfim. E aí o blog, até hoje ele tá vivo, né? Porque é uma forma de você fazer um conteúdo gratuito também, né? Do Google. E nessa época, o meu irmão pegou esse conteúdo e também fez um site. Não sei como ele fez, mas ele fez o site. Foi meu primeiro site. Ele falou o seguinte, Tati, agora a gente vai fazer tráfego com isso. Eu não fazia ideia do que era isso. E ele fez, usando o Google Ads a princípio. E eu comecei a já tinha meu consultório e, assim, de fato, eu estava muito apreensiva, porque quando você tem um consultório, você tem custos fixos. Tendo ou não tendo paciente, você tem que pagar aquele custo. E eu vou contar só um pouquinho dessa história, Gabi, porque eu acho que vai até ajudar outros profissionais que estão vendo a gente. Eu comecei, meu irmão me ajudando com algumas coisas no consultório, até o momento que ele falou assim, não posso mais ser seu sócio. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas ele não deixou de me ajudar. Então, ele falou assim, você tem que fazer isso. E eu, por conta própria, comecei a usar Google Ads, ele me ajudando, né? Então, foi com ele que eu descobri isso. E o que eu entendi? Não sei se eu tô toda hora botando a mão aqui, mas assim, nos próximos vai ficar melhor, tá? Nos próximos episódios. Eu entendi, Gabi, que esse público que vinha e vem até hoje, que até hoje eu tenho site, vem um público frio. Ou seja, não vem procurando a Tatiana Barcelos que se posiciona como alguém que atua com voz cantada, voz e ainda comunicação. Vem um público que quer saber o preço. E aí entra essa história de vamos disputar por preço, por localização. E não eu vou, por exemplo, eu tenho pacientes que vêm de longe, de outra cidade para ser atendido comigo. Por quê? Porque confia no trabalho da Tatiana. E o Google, eu vejo que ele não possibilita isso. Traz um público mais frio, né? E o Instagram tem essa possibilidade da gente criar esse vínculo, por isso que é tão importante os stories também, Exatamente. né? E a minha pergunta para você, Gabi, e a última pergunta é a seguinte. Você acha, na sua visão, independente do que eu tenha falado aqui, você acha que é interessante e importante o fonoaudiólogo também estar no Google nesse sentido de site, ter um site? Sim, é primordial também. É um complemento. Muitas vezes as pessoas acham assim, porque antes era, sei lá, Orkut, né, gente? Antes do Instagram. E aí as pessoas falam, porque agora criou outra rede social, eu tenho que estar só nela. Uhum. Não sei, depende. A gente precisa avaliar o seu negócio, né? E é o que eu faço com as minhas alunas, com os meus clientes. Eu não começo falando de Instagram, certo. Apesar de ser uma especialista em estrategista digital.
Eu quero entender o seu negócio. Eu quero saber mais do seu negócio. Porque não adianta eu criar uma estratégia para você, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja no Google, no YouTube, se eu não conheço o seu negócio, se eu não entendi quais são suas expectativas, seus objetivos, o que você já passou, o que não, onde você quer chegar, senão eu não consigo te ajudar. Então, assim, é importante, sim. O site, gente, é primordial, tem todas as informações. Você consegue colocar lá suas informações, quem é você, onde você atende. Você, claro, consegue colocar lá as suas redes sociais, que é importante. Por exemplo, como você mencionou, as pessoas chegam como um público frio. Uma pessoa que não te conhece, que não sabe... É melhor se você até explicar público frio, porque muita gente não sabe o que é o público frio, né? Isso, são pessoas que não têm intimidade, não conhecem, como a Tati falou. Que é uma fonoaudióloga. E para ele vai querer saber qual que é mais perto, qual que é mais barato. Sim, vamos colocar assim. Então, quando ele tem ali, ele já tem um primeiro contato com você. Por isso é importante, porque ele já vai saber ali quem é você, qual é a sua empresa, né? Qual é o seu diferencial. Então, isso é importante. E aí você vai ter ali um botão que leva ele para o seu Instagram, que leva ele para o seu YouTube, se você tem um canal no YouTube. E dali ele já vai... Qual que é essa ideia? Fazer com que esse público se torne um público quente. O que é um público quente? Um público que já se identifica com você e ela fala assim, não, eu quero fazer com a Tati, eu quero ter uma consulta, uma mentoria, um acompanhamento com a Tati. E aí isso é um público quente. O que a gente consegue gerar isso lá no Instagram. Nos stories, se relacionando, conversando. As lives e tudo mais. Exatamente. Então, assim, sim, eu acredito que deve ter o site, sim, porque é uma das ferramentas que você tem para te ajudar. Né? Então, tudo que você consegue. E o site, você vai ali criar conteúdo, mas é uma coisa assim que você praticamente vai dispor energia maior uma vez só. Depois você só vai ajustando, alimentando, né, fazendo os ajustes ali, e é isso, por isso que é importante. E aí lá no Instagram, Gabi, preciso postar todos os dias? Olha, quem não é visto não é lembrado. Tem que ser visto. Então, assim, o que eu te oriento, né, talvez se você não consegue fazer com qualidade 5, 7 vezes por semana, faça 3, faça 4, mas faça com qualidade, faça com estratégia, né, que eu falo. E os stories, as pessoas precisam saber quem você é. E aí as pessoas falam assim, Gabi, mas eu tenho que ficar postando meu café da manhã, eu indo pra academia, não sei o que, isso não faz sentido. Você precisa entender o que faz sentido para você e para sua audiência. Né? Claro que se não fizer sentido, não tiver intencionalidade, estratégia, não vai funcionar. Você vai postar ali, as pessoas não tá nem aí. Então, assim, a estratégia, eu falo que a estratégia não funciona igual para todo mundo. Estratégia não é receita de bolo. Tem que ser todo dia bom dia, tem que ser a mesma foto. Entendeu? Tem que ser... Não, né? Não é assim. Então, alinhar tudo isso faz muita diferença. Então, eu acredito que para um profissional fonoaudiólogo se destacar no mercado, principalmente no Instagram, ele precisa, sim, ter essa rede social, né, principal o Instagram, depois as demais, como aliada. E não como inimiga, né, que muitas pensam assim, eu não quero esse negócio, sai da minha vida, eu vou seguir aqui mesmo no offline. Só que você precisa saber onde você quer chegar. Se você quer uma crescer, decisão. Exatamente. Se você quer ser mediano, tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas se você quer ser acima da média, você precisa ter atitudes acima da média. E aí, muitas pessoas não querem se dedicar, não querem entender a ferramenta que eu vejo muito. Não tem paciência, não é pra mim, é pra você sim. E aí você pode encontrar profissionais também para te auxiliar nesse processo, para te direcionar, como, né, a gente tem a parceria aqui com a Tati, onde a gente desenvolve uma estratégia para ela conseguir conduzir e inserir isso e é do muito mercado bom ter uma dela estrategista, dentro da rede social. Não tô puxando sardinha só para ela, é verdade. É muito bom ter uma estrategista, porque por mais que eu tenha andado e estudado bastante sobre isso, mas alguém que veja de fora é maravilhoso. Porque enxerga aquilo que você não está enxergando. Exatamente. Às vezes a gente não tem, né, 100% da visão não tem como. Do nosso negócio. Não tem como. E eu ainda digo mais, olha, Gabi, tem sido muito bom o seu trabalho, porque além de eu ficar mais tranquila com a questão do conteúdo, eu consigo liberar o meu horário para outras coisas que são as estratégias da empresa. Exato. Não é um caminho fácil, eu tenho certeza disso, assim,
por muito tempo, eu fiz muita coisa sozinha, mas sempre que se você puder dar esse passo, dê esse passo, né, como eu dei com a Gabi. E uma coisa que eu quero pontuar aqui, Tati, que é muito importante. Beleza, Gabi, eu encontro profissionais que me ajudam. Então, eu vou deixar tudo na mão dele e ele vai resolver para mim. Não te oriento. Bom. Porque você é a dona do seu negócio. Dona da marca. Tem que ter passado você pela experiência. Você precisa entender como que as coisas funcionam para delegar. Porque, às vezes, a pessoa pode desenvolver uma estratégia na visão, na percepção dela, que talvez não é a sua percepção e o seu objetivo. Uhum. Então, por isso precisa estar alinhado. Vocês precisam ser parceiros, né? Então, com a Tati a gente desenvolve isso. Tem uma equipe, né, da minha empresa que desenvolve a parte do social media na página da Tati. E assim, ela fica tranquila exatamente para isso, para focar na expertise dela, para ela poder aperfeiçoar cada vez mais, para ela poder contribuir cada vez mais com seus alunos, com seus mentorados e com seus clientes. E eu acredito, né, Tati, que isso, assim, é libertador. Sim. Porque você alinha, você tem tudo alinhado. E isso então eu te falo, Gabi, eu não tenho hoje condição de investir num profissional. Mas se você entender o processo, dá para fazer. Se você entender onde você quer chegar, qual que é o caminho que você tem que pegar, você vai fazer isso maravilhosamente bem até você poder investir. Então você precisa começar. Se você não começar, você nunca vai conseguir chegar no patamar de tipo, e agora eu tô na estratégia do meu negócio e tenho pessoas parceiras que me ajudam a desenvolver outros projetos. Então, era isso que eu queria reforçar aqui, que é muito importante você, como dona do seu negócio, saber do para onde você vai estar caminhando, né? Não se deixar ser levada. E a gente, como fonoaudióloga, eu digo por mim, mas eu conheço tantas assim, nós somos extremamente apaixonadas pela profissão. E a paixão, ela pode cegar também. A gente não olha com muita objetividade o que precisa ser objetivo. Sim. Porque quando a gente fala de planejamento estratégico, isso é objetividade. É saber para onde eu quero ir. Então, eu vou encerrar o episódio 1 e a estreia maravilhosa, Gabi Souza, gente, inesquecível. Para falar para você, fonoaudiólogo, e demais profissionais, né, da área da saúde que está vendo aqui esse primeiro episódio, para que insista, persista, mesmo que você não esteja vendo o resultado, comece a entender, comece a pesquisar o que pode não estar acontecendo, o que você pode estar errando, qual o caminho, qual a solução. Procure, manda uma mensagem para a Gabi, ela vai tentar te ajudar de alguma forma, né, Gabi? Com certeza. Vou pedir para você falar suas redes sociais já, mas eu quero deixar esse recado antes, tá? Então, insista. E para você que nem começou ainda, comece o quanto antes. Se você decidiu isso para a sua vida, se você é um profissional que quer ir acima da média, você que quer atrair pacientes e clientes, quer independência, quer gerar produtividade na sua agenda, então, comece aí, tá? Gabi, suas redes sociais, fala com a galera aí, a gente vai se despedir. Bom, eu vou passar aqui para vocês o meu Instagram, tá? Onde vocês lá dentro vão encontrar todas as redes onde estou posicionada. É eugabi.souza, tá? Souza com Z, Gabi com I. eugabi.souza. E vai ser um prazer poder contribuir com você e impulsionar o seu negócio. E vamos junto, conta comigo. Tati, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, sucesso demais, não tenho dúvidas que vamos alcançar lugares extraordinários, viu? Parabéns. Obrigada, gente, um beijo, até o próximo. Cortou? Meu Deus, a gente falou muito, meu Deus do céu.